aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Atos 11, 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E com esse versículo 30, nós concluímos o capítulo 11. Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, eu tenho dito nessa série de mensagens no livro de Atos, que o livro de Atos oferece para nós um retrato vívido da igreja primitiva. Através do relato de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber os desafios e principalmente as características que marcavam aqueles que verdadeiramente seguiam a Cristo. Mas nunca é demais, e hoje mais uma vez eu quero reforçar isso, nunca é demais a gente lembrar que o livro de Atos não pode ser encarado como um livro de doutrina, e um livro onde nós vamos observar as experiências relatadas e querermos replicar essas experiências hoje nos nossos dias. O livro de Atos, eu já disse, ele serve como esse elo de ligação e como uma transição entre a ascensão de Cristo, a formação, a solidificação da igreja e a obediência, principalmente, à ordem dada por Cristo, de que essa igreja deveria se espalhar até os confins da terra. Nós vamos encontrar no livro de Atos princípios. Os princípios devem ser considerados, obedecidos e levados adiante. Os procedimentos, ou seja, os métodos utilizados, não. Então, mais uma vez, eu quero reforçar. Princípios, nós estamos observando e devem ser levados em conta, em consideração, e deveremos levar adiante. Os métodos utilizados, os procedimentos, não. A gente não vai querer replicar os métodos utilizados de uma forma que sui generis no livro de Atos e queremos replicar nos nossos dias. Para você entender bem, eu preparei aqui 6 princípios que até agora nós já observamos. Princípios sim, métodos não. Por exemplo, eu devo buscar a direção de Deus na tomada das minhas decisões? O que vocês acham, sim ou não? Sim, isso é um princípio bíblico. Você tem decisões a tomar essa semana? Você deve, é um princípio bíblico, submeter isso ao Senhor. Agora, olha que interessante, o livro de Atos nos apresenta uma situação em que a igreja tinha que tomar uma decisão. E qual foi o método utilizado? Lançaram sortes. Esse método fazia parte de um método utilizado no Antigo Testamento. E que, como o livro de Atos estava em transição, esses irmãos em Cristo resolveram buscar a sabedoria de Deus, a direção de Deus, através do lançamento de sortes. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vimos que os sacerdotes tinham na sua indumentária o Urim e o Tumim. Eram pedras que eram jogadas e onde eles tinham ali a resposta de Deus sobre a tomada de decisões, sobre escolhas. Agora, irmãos, nós vamos continuar usando esse método hoje? Não, porque hoje nós temos em nosso coração aquele que nos convence, aquele que nos dirige, aquele que é o nosso conselheiro. E quem é esse? O Espírito Santo de Deus, amém? Então há um princípio, o princípio que devemos buscar a direção de Deus nas tomadas das nossas decisões. Mas como eu vou fazer? Jogando pedrinhas? Lançando sortes? Não, orando e pedindo a direção de Deus, amém? Ele falará por intermédio da sua palavra. E tem um outro princípio que nós já vimos aqui.
o princípio de que o Espírito Santo batiza todo aquele que crê em Jesus. E o que significa ser batizado com ou no Espírito Santo? É ser selado por esse Espírito Santo. Lá em Efésios 1,13 diz que no dia em que eu criei no Senhor Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo. Há um princípio bíblico: todo crente é batizado no Espírito Santo. Você já foi batizado, amém ou não? Todos nós fazemos parte do corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Agora, qual é o método que nós vamos utilizar? É a gente vir aqui, orar e esperar que línguas repartidas como que de fogo, que venha um fogo impetuoso e que todos nós passemos a falar em outras línguas. É esse o método? Não. O método para eu saber que eu estou de fato possuidor do Espírito Santo é a certeza e a convicção absoluta, quando Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus, amém? É a presença do Espírito Santo em nós que nos dá certeza que fomos batizados. O dia em que você creu, se é que você creu, mas eu falo com pessoas que já creram em Jesus, amém? Então já fomos selados. Há um terceiro princípio que nós já vimos. Quantos aqui acreditam que Deus ainda cura hoje em dia? Amém ou não? Deus ainda cura? Agora, qual é o método utilizado? Uma palavra de ordem? Levanta e anda! Você está curado em nome de Jesus? É esse o método? Deus ainda cura, amém ou não? Mas nós levamos essa petição a Deus e confiamos que Ele responderá a seu tempo e como Ele quiser. Está alguém entre vós doente? Ore. Ore, e Deus fará proezas. Nós continuamos confiando, mas não é através de palavras de ordem, onde nós determinamos o que Deus tem que fazer na hora que nós queremos. Há um outro princípio aqui. Você ainda crê que Deus opera milagres ou não? Você é fruto de milagre do Senhor ou não? Você já experimentou um milagre de Deus na tua vida? Mas como é que a gente experimenta esses milagres, por exemplo? O método é aquele: pastor, vai ali no dia de um velório agora, e você tem hoje para escolher, ou o Éden, ou aqui o velório municipal. Vai lá e determina para aquele que está no caixão: levanta. Mas não foi essa forma que o livro de Atos nos documenta? Lembram de Dorcas, também chamada de Tabita, que fez o apóstolo Pedro? Levanta. Agora, hoje em dia, o milagre vai acontecer dessa forma? O milagre hoje é conforme a vontade de Deus e quando Ele quer, e não como nós queremos. Há um outro princípio, o princípio que Deus fala. Você acredita que Deus ainda fala conosco hoje em dia ou não? Você tem ouvido a voz do Senhor? Mas qual é o método que eu vou querer utilizar? Não, eu quero que seja igual como foi lá com Pedro e como foi com Cornélio. Eu quero que um anjo apareça, que o anjo desça e fale comigo cara a cara. É dessa forma? É esse o método que o Senhor vai utilizar hoje em dia? Não, porque tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje todavia nos fala por intermédio de quem? De Cristo e da palavra. Que a palavra viva. Então você que fica aí em busca de, não, eu quero ter visão, eu quero ver um anjo, eu quero que alguém venha aqui me dizer, eu quero uma revelação, e hoje é o que mais buscam por aí, revelação de CPF, revelação de RG, e tem gente que paga para ser enganado por essas revelações dos nossos dias. Deus quer falar contigo, e Ele vai falar, e continuará falando, por intermédio da sua palavra, amém ou não? Então, irmãos, o livro de Atos é sim, é um livro de princípios, mas não um livro de métodos, porque também eu poderia dizer para vocês e começar a anunciar, que o Espírito Santo é dado a vocês pela imposição das minhas mãos. Não foi assim que aconteceu em alguns eventos particulares? Onde Pedro, onde outros apóstolos chegaram, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E com a imposição de mãos eles receberam. Agora, qual a base bíblica para a gente continuar querendo e desejando esse método? A Bíblia diz que sim, o Espírito Santo vem habitar em nós no dia em que nós cremos. Então, irmãos, mais uma vez, olhando para o livro de Atos, nós tiraremos lições preciosas
sobre princípios, mas não sobre métodos. Até porque o texto que nós acabamos de ler vai nos apresentar, sim, uma situação que um método aqui vai ser utilizado. A gente vai ver aqui um profeta chegando e dizendo, vai acontecer isso. E de fato aconteceu. Ah, irmão, se a palavra de Deus do Antigo Testamento fosse ainda hoje válida no teste dos profetas. Vocês se lembram? O profeta que em meu nome disser algo que vai acontecer, e se aquilo não acontecer, qual seria a recompensa desse profeta? Seria morto, apedrejado. Agora, hoje, o que tem de profeta nos nossos dias, eu boto aspas nesse profeta, hein? Dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Então, meus amados, nós veremos aqui mais um método sendo utilizado, e esse método necessário no momento de transição. Presta atenção que o livro de Atos foi escrito numa época em que todo o Novo Testamento estava ainda sendo construído. O que nós tínhamos em mãos nesse momento era o Antigo Testamento, e o Novo Testamento estava sendo construído. Deus ainda estava usando sim o ministério profético. Deus estava ainda assim revelando a sua palavra, e essa palavra sendo escrita, até que esse cânon, até que esses livros foram concluídos, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, que se alguém quiser acrescentar ou retirar qualquer coisa das profecias desse livro, esse deveria ser maldito. Hoje nós temos a Bíblia completa em nossas mãos, amém? E ela é palavra de Deus inspirada para redarguir, corrigir, instruir, ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Você quer direção para a sua vida? Onde você vai buscar essa direção? Na palavra, amém ou não? É nessa palavra. Muito bem, então vamos lá. O que a gente pode extrair desses 4 versículos? Na realidade, essa mensagem será uma continuação da mensagem da semana passada. Na semana passada eu falei para vocês sobre 3 características de um verdadeiro cristão. E nós encontramos essas características quando olhamos no capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 26. E vamos ver se vocês estão comigo. A gente começou a mensagem de domingo passado, lendo o versículo 26 de Atos 11. Quando no versículo 26 diz que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados de quê? De cristãos. Daí eu tirei uma primeira marca, uma primeira característica do verdadeiro cristão. Eu disse que não tem como um cristão não ser um discípulo. Essa é a primeira marca. Todo cristão é um discípulo, e necessariamente todo discípulo deve ser um cristão. E quem é o discípulo, senão aquele que propaga os ensinamentos do seu mestre? É aquele que foi influenciado, que imita e que vai compartilhar. Ele vai sim distribuir. Ele vai como um imitador de mestre, do seu mestre, daquele a quem ele segue, ser um perpetuador dessa mensagem, um multiplicador. Então a primeira marca de um verdadeiro cristão é a marca de ser um discípulo, um seguidor de Cristo. Mas eu dei uma segunda marca, que estava no versículo 21. Quem se lembra qual é a segunda marca do verdadeiro cristão? Qual é? É aquele que um dia creu. Mas somente creu? Não, aquele que creu deve dar um segundo passo. E qual é o segundo passo? Se converter. Então o verdadeiro cristão é aquele que creu e se converteu. E a terceira marca estava aqui no versículo de número 23. É que aquele que é um discípulo, que creu e que se converteu, ele está determinado ao quê? A permanecer, e a permanecer firme com propósito no seu coração. Então a perseverança é uma marca do verdadeiro cristão. Nós não perseveramos para ser salvo, mas nós perseveramos porque somos salvos. Essas foram as 3 marcas, e hoje eu quero passar para vocês mais 3 marcas nesses 4 versículos que nós lemos. E mais uma vez, então, aí acompanha a leitura comigo, no versículo 27, 28 e no versículo de número 29, a primeira parte do 29. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias descerão profetas de Jerusalém
para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, e não foi porque ele achava, mas pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E olha que fato histórico está aqui na Bíblia. E eu queria que você desse uma importância e grifasse isso, porque não é à toa que a Bíblia narra fatos históricos. E o fato histórico é isso, é que essa fome que veio em todo o mundo conhecido, ou seja, em todo o Império Romano, aconteceu no tempo de Cláudio César. E no versículo 29, então, qual foi o resultado dessa profecia para os cristãos? Os discípulos determinaram fazer o quê? Mandar. E mandaram uma ajuda, mandaram um auxílio. Eu vou parar por aqui. O primeiro ponto, ou seja, a primeira característica de hoje, de um verdadeiro cristão, somadas as 3 que vimos a semana passada, que é um discípulo que creu e se converteu, e que está disposto a permanecer nesse caminho, é a quarta marca, ou a primeira de hoje, que é que o verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus, é aquele que ouve e obedece a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que ouve, mas não somente ouve, ele está disposto a obedecer a Deus. Isso eu chamo de sensibilidade à voz de Deus. Eu disse que era bom você grifar essa questão aqui desse fato histórico. Por que foi citado esse Cláudio César? Eu fui fazer uma simples pesquisa. Faça essa pesquisa depois de você. Pesquise, será que houve alguma fome no primeiro século? Houve alguma grande fome no primeiro século? E essa fome aconteceu por acaso, é verídico, que havia um imperador chamado Cláudio César? E pesquisando, irmãos, nós vamos ver que essa profecia dada por esse homem chamado Ágabo, de fato é corroborada pela história. Buscando aqui na história, eu vi que o imperador Cláudio César reinou de 41 a 54 depois de Cristo. E existem vários registros históricos mencionando fome ou crise alimentar durante o seu governo. Um primeiro historiador é Tácito, historiador romano, que menciona dificuldades no abastecimento de grãos em Roma e em vários momentos no reinado de Cláudio César. Existe um segundo historiador chamado Suetônio. Suetônio, um outro historiador, eu estou falando de gente de fonte extra-bíblica, que narrou fatos históricos e que descreveu crises de abastecimento, onde foi necessária uma intervenção direta do Império Romano para assegurar comida para a população. E como se não bastasse já Tácito e Suetônio, nós temos Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores do primeiro século, onde ele menciona uma fome severa na Judéia, durante o governo de Cláudio César. Então, gente, não é à toa que Lucas, quando narrou esse evento, fez questão de dizer que essa fome ocorreu durante o reinado de Cláudio César. Há uma forte confirmação histórica para essa fome mencionada na Bíblia. E tudo isso só vem para nos comprovar, irmãos, que a Bíblia não erra. Louvado e bendito seja o Senhor. Quando a Bíblia fala de história, embora não seja um livro histórico, ela não erra. Quando a Bíblia fala de fatos científicos, ainda que a Bíblia não é um tratado de ciência, ela não erra. Quando a Bíblia fala de fatos geográficos, embora a Bíblia não foi escrita para isso, ela não erra. Então nós temos aqui uma comprovação que não está por acaso aqui nesse versículo, mas só para dar mais, fidedignidade à palavra que você tem em suas mãos. Creia nesse relato bíblico. Ao longo das Escrituras, irmãos, Deus se comunicou com o seu povo através de profetas.
Essa era uma forma que Deus se comunicava. No Antigo Testamento, nós vemos lá em Amós 3,7. Amós 3,7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. E quem eram os seus servos? Os profetas. Então Deus sempre revelava-se aos profetas. Era um expediente normal, natural. Deus se utilizava do ministério profético. Em Hebreus 1:1 eu já recitei para vocês, mas mais uma vez eu direi, em Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aqui nós já temos os apóstolos dizendo que no passado Deus se comunicou, falou com os nossos pais através do ministério profético, mas hoje, já nos nossos dias, nós não precisávamos mais de profecias, porque Deus já estava nos falando diretamente por intermédio do seu Filho. A igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, sempre esteve aberta ao reconhecimento da atuação profética, como um meio pelo qual Deus se comunicava com o seu povo e comunicava a sua vontade. Por isso que a profecia de Ágabo aqui foi considerada. Quando esses irmãos ouviram e disseram, é um profeta de Deus, falando em nome de Deus, utilizando um método aprovado por Deus, nós temos que dar ouvidos. Por isso que os verdadeiros cristãos aqui eram aqueles que ouviam, mas não somente ouviam o recado de Deus, mas estavam dispostos ao quê? A obedecer. É por isso que no comecinho do versículo de número 29, diz que os discípulos, ao ouvirem o relato do profeta Ágabo, consideraram, obedeceram e disseram, vamos mandar ajuda para os nossos irmãos. Irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que ouve a palavra de Deus. Você tem ouvido essa palavra? Amém ou não? Você dá crédito a essa palavra, que é a palavra inspirada de Deus hoje em nossas mãos? Você ama essa palavra? Você medita nessa palavra? Eu posso ouvir amém ou não? Mas eu quero te perguntar, você obedece a essa palavra? Porque a marca do verdadeiro cristão é aquele que ouve, mas não somente ouve, ele está decidido a obedecer. Irmãos, hoje nós não devemos mais esperar e não devemos viver às custas de revelações proféticas. É por isso que aqui nessa igreja, se você veio aqui esperando que alguém vai se levantar em um determinado momento do culto, apontar para o seu nariz e para você, e revelar primeiro, quem sabe, para que você saiba que eu estou te falando em nome de Deus, o teu CPF e falar o teu CPF, ou falar o teu RG, ou falar onde você nasceu, ou falar alguma coisa para que você possa dizer, uau, informações que qualquer um hoje obtém, através de redes sociais ou através de qualquer outra forma. Hoje nós temos uma rede social que nós temos aqui, a maioria dos irmãos que estão aqui nos seguindo. É muito fácil, qualquer pessoa entrar ali, olhar, ver alguns dados e chegar aqui e sair revelando alguma coisa para vocês. Talvez alguém pudesse levantar e até revelar, pastor, o senhor está me revelando que o senhor esteve em Monte Verde ontem. Eu ia falar, uau! Quem sabe que o pastor estava em Monte Verde ontem? Olhou lá na minha rede social, não olhou? Isso, está lá. Fomos comemorar os 60 anos da minha esposa. Fica de pé, minha esposa. Olha lá, ó. Linda, idosa, irmãos. Completou 60. Ela tirou o barato de mim em 15 de dezembro, quando eu fiz 60. Eu falei, agora chegou a sua vez. Juntando os dois já dá 120. Meu Deus. Mas, irmãos, nós devemos esperar revelações hoje em dia. Você vai viver às custas e à mercê de alguém dizer o que você tem que fazer?
Sabe o que a Bíblia diz na 2 de Timóteo 3, 16 e 17? Você pode abrir lá comigo? O que diz em 2 de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, amém ou não? Você quer saber o que você tem que fazer? Leia essa palavra, amém ou não? Você quer saber que caminho você deve tomar? Leia essa palavra. Não fique buscando por aí revelações, não fique buscando por aí gente que se levante para querer em nome de Deus dizer para você o que você tem que fazer. A Bíblia já nos diz o que é necessário para que a gente possa viver uma vida de correção, de instrução, de admoestação diante do Senhor. Em um mundo, meus amados irmãos, cheio de vozes e informações cruzadas, como é que você tem cultivado a sensibilidade para ouvir a voz de Deus na sua palavra? Hoje está muito cruzada a informação. Tem gente buscando informação do que deve fazer na internet, nos pregadores do YouTube. Não quero aqui, massacrar, mas estão buscando instrução nos migués da vida, onde um menino de 14 anos tem que dizer para você o que você tem que fazer. O meu povo falha, já dizia Deus, e erra e peca, por não olhar para essas escrituras. Sabe o que Jesus disse para aquela cambada de fariseus? Vocês têm errado, porque vocês não têm buscado nas escrituras o poder de Deus. E hoje nós temos errado, irmãos, por buscarmos na internet, nos YouTubes, nos Instagrams da vida, em todos os profetas dos nossos dias, a determinação do que a gente tem que ser ou fazer. Eu vi uma frase que diz o seguinte: cristãos verdadeiros não apenas leem a Bíblia, mas eles a escutam com o coração aberto e respondem com obediência. O cristão verdadeiro é aquele que verdadeiramente não somente lê a Bíblia, mas escuta o que Deus tem a falar com o coração aberto e respondem com obediência. Deus vai usar a sua palavra para se comunicar a nós, amém? E tudo depende de quanto tempo você tem gastado com essa palavra. Mas eu não posso, irmãos, omitir de vocês que Deus também usa os nossos irmãos em Cristo como veículos dele, veículos de Deus, para nos trazer exortação. Mas essa exortação que os nossos irmãos trazem para nós é uma exortação que vem da palavra. Eu não posso omitir isso de vocês. Isso é bíblico. Está em Gálatas 6, 1 e 2. Abre lá em Gálatas 6, 1 e 2. Deus fala ainda hoje por sua palavra, e você precisa meditar nela e buscar a instrução nela. Mas Deus também vai usar irmãos em Cristo como veículos de Deus na sua vida, para trazer exortação na palavra. Olha o que diz em Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O Senhor vai usar irmãos nossos em Cristo para nos trazer repreensão, para nos trazer uma palavra de exortação. E nós que somos espirituais, irmãos, precisamos estar prontos a quando vermos o nosso irmão pecando, o nosso irmão tropeçando, o nosso irmão caindo, a usarmos dessa espiritualidade em exortarmos esses irmãos, em levarmos a carga desses irmãos, em instruí-los dentro da palavra de Deus, é encaminhar esses irmãos ao rumo certo. Então você, meu amado irmão, que tem errado,
que tem se desviado, que tem tropeçado, encare como bênção de Deus na tua vida, quando um irmão em Cristo se levanta com essa palavra e com mansidão, bota a mão no teu ombro e vem te trazer uma repreensão da parte de Deus. Não venha dizer quem é você. Ah, que nada. Encare como bênção de Deus. Deus usa os teus irmãos em Cristo para te exortarem e te trazerem de volta para o caminho. Então nós erramos, primeiro, quando podemos exortar e não o fazemos. Mas erramos também quando somos exortados e não queremos aceitar a exortação que vem da parte de Deus. Agora, essa exortação não vem de nada subjetivo. Essa exortação vem pelo teu irmão que é espiritual, sentando contigo, abrindo essa palavra e te dizendo onde é que você está errando. E se essa palavra disse o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazê-lo. Porque se eu não fizer, eu estou errando. Ah, irmãos, mais uma vez eu reforço para vocês que, somadas aquelas 3 características da semana passada, a 4ª característica que faz um verdadeiro cristão é aquele que ouve a palavra de Deus. Mas não somente ouve, está disposto ao quê? A obedecer. Você tem ouvido e você tem obedecido? Essa é a marca do verdadeiro cristão. Sensibilidade à voz de Deus. Mas olha que interessante. Nos diz então que Deus fala por intermédio de Ágabo, a instrução vem, os crentes ouvem e os crentes obedecem. Está aqui no versículo de número 29. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eu gosto tanto desse versículo, porque ele vem primeiramente dizer que o verdadeiro cristão é aquele que ouve e obedece à palavra de Deus, mas o verdadeiro cristão é aquele que ama, mas ama com ações. Ama com ações. Isso significa amor prático. Tem muita gente que ouve, diz que obedece, mas não coloca esse amor em ação. Irmãos, aqui nós vemos um grupo de cristãos que, quando ouviram o recado da parte de Deus, não pensaram 2 vezes. Eles se reuniram, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Diante da previsão de fome que atingiria a Judéia, e o que foi real, que nós vimos, que a história narra e apresenta, a reação dos discípulos em Antioquia não foi de indiferença. Não foi simplesmente, vai, eu vou orar por ti. Nós vamos orar por você. Não. Porque a marca do verdadeiro cristão é a marca do amor que ama com ação. É um amor prático. Movidos por um senso de unidade e fraternidade, eles determinaram enviar socorro aos irmãos que viviam na Judéia. Mas olha que lindo! Aqui nos diz que eles enviaram cada um conforme o que pudesse. Fuja de qualquer lugar que diga, dá tudo que você tem. Ah, faça o seu sacrifício. Venda o que você tem. É bíblico, está vendo? Olha lá o que eles faziam, vendiam tudo que tinha. Não, aqui a gente já vê a igreja com os pés no chão e os irmãos determinando, eu quero participar, mas eu vou dar dentro das minhas possibilidades. Está aqui, deram conforme o que pudesse. Na segunda de Paulo aos Coríntios 9 e 7, é um versículo que eu repito várias vezes para vocês. Na segunda de Paulo aos Coríntios 9, 7 diz, cada um contribuía segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, e Deus ama o que dá com alegria. Você tem dado com alegria ao Senhor?
Ou com murmuração? Ou quando você pensa em dar, você fala, não, Senhor, e bota de volta. Como é o sentimento quando você tem que ofertar para o Senhor? Porque a Bíblia nos exorta a cuidarmos uns dos outros, especialmente os que pertencem à família da fé. A nossa responsabilidade, em primeiro lugar, vem com os nossos irmãos em Cristo. E se a gente estiver negligenciando essa nossa responsabilidade, a Bíblia diz que a gente está sendo pior do que os infiéis. Olha o que diz na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículos 17 e 18. 1 de João 3, 17 e 18 diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Duvide desses que dizem, eu te amo, mas nunca faz nada por você. Amar de língua e de palavra é fácil. Eu quero ver amar de verdade, não só com palavras, mas em obra e em verdade. Um cristão, e aí vai o meu recado para você, um cristão pode praticar a generosidade, pode doar parte do seu salário para missões, sim, pode fazer isso, pode ajudar uma família com dificuldade. E sabe como que a gente pode fazer isso? E como que a Bíblia diz que isso aí, de fato, é a verdadeira marca de um cristão? É quando a gente ama de forma prática, a gente vê a necessidade, seja da obra missionária, seja do nosso irmão em Cristo, e a gente resolve, quem sabe, adiar algo que a gente ia fazer para nós, para socorrer essa necessidade. Talvez você vai deixar para comprar o seu tênis daqui a 2 meses. Talvez você vai deixar de trocar o seu fogão, tão necessário, daqui a 3 meses. É quando o amor arde no teu coração e você fala, eu não vou ficar fora dessa. Eu não vou deixar o meu irmão passando por essa necessidade. Eu não vou deixar o projeto missionário. Sabe de uma coisa? Eu vou adiar o meu sonho por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. Porque Deus ama o que dá e é o que dá com alegria. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso, abrindo mão da gente mesmo, para apoiar, seja a obra missionária ou a necessidade de um irmão, a gente será de fato galardoado com alegria de ver a satisfação da obra sendo concluída ou do irmão sendo socorrido. A verdadeira generosidade não mede o custo, mas vê o valor de abençoar o próximo em nome de Cristo. Irmãos, nosso amor pelos irmãos em Cristo, será que se limita somente a palavras? Ou o nosso amor tem se manifestado em ações práticas de ajuda e solidariedade? Nós estamos atentos às necessidades daqueles que compartilham a mesma fé que a gente, dispostos a sacrificar os nossos recursos em favor deles? O que eu estou falando para vocês é bíblico, está em Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você pode dizer amém ou não? É isso, irmãos. A fé que não se traduz em amor prático é apenas uma teoria religiosa. Por isso que nesses versículos lidos hoje, nós já vimos uma primeira característica de hoje, que seria a 4ª no total, que o verdadeiro cristão é aquele que o quê? É aquele que ouve. Mas não só ouve, o que ele faz? Obedece a palavra de Deus. E entre algumas coisas que a Bíblia nos exorta a fazer, é nós de fato e com realidade, com propriedade, exercermos o amor prático. Não amor por palavras, não amar por palavras, amar com ações, e esse é o amor prático. Na 1 de João 3,18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra
e em verdade. Por último, qual seria essa terceira marca do verdadeiro cristão presente aqui nesses versículos? Está exatamente no versículo 30. Até o versículo 29, irmãos, tem teoria. Olha aqui. Naqueles dias descerão profetas de Jerusalém para Antioquia. O Ágabo se levanta e diz: vai ter fome. No versículo 29, os discípulos determinaram. Determinação, por enquanto, é teoria. Planejaram. Se reuniram e disseram: o que nós vamos fazer? E aí determinaram que iriam, cada um conforme o que pudesse, enviar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Até agora é teoria. Mas olha o versículo de número 30. O versículo 30 começa dizendo: o que eles, com efeito, eles saíram da teoria e foram para a prática. Falar, irmãos, até papagaio fala. Gogó, tem muitos irmãos que têm gogó, e olha que pomo de Adão, que gogó que tem às vezes. Fala, conta comigo, estou dentro. Vou, eu estou aqui. Falar é fácil, irmãos. Amar de língua e de palavra é fácil. Agora, o próximo passo é o que efetiva o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão é aquele que cumpre o que promete. Amém ou não? Cumpre o que promete. E isso tem a ver com integridade e fidelidade. Palavra. Antigamente não se assinava documento. Antigamente diziam: um fio do meu bigode é suficiente. E alguns aqui poderiam fazer um contrato desses, outros não, né? Algumas semanas atrás eu até podia arrancar um fio do meu bigode. De tanto falarem, eu joguei meu bigode fora. Mas antigamente a palavra tinha valor, não é? E é isso que a Bíblia nos diz, porque em Mateus 5,37, dá uma olhadinha. Palavras de Jesus, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, o quê? Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é procedente de quem? Do mal. Isso aqui é reiterado por Tiago. Olha o que diz em Tiago 5,12. Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Você conhece gente que diz: eu juro por Deus que eu vou fazer? Você vai mesmo? Posso contar? Eu juro, eu estou te jurando. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que esse teto caia na minha cabeça se eu não fizer. Ai, meu Deus, se o teto caísse, para alguns que dizem isso. Tem gente que precisa jurar, tem gente que precisa prometer, tem gente que precisa fazer, irmãos, sabe? Não, toca aqui, eu estou prometendo, se eu estou dizendo, eu vou fazer. Só que alguns dizem, promete fazendo figa atrás, né? É aquilo que dizem? Faz uma figuinha escondido que diz: não, estou cancelando. Irmãos, o crente não precisa jurar. É isso que a Bíblia está dizendo: não jure. Você não precisa usar o nome do teu Deus em vão, porque o crente, quando ele fala sim, o sim do crente tem que ter qual valor? Sim. Sim. Se eu falei sim, você pode confiar. Não, pode confiar, ele vai cumprir. Agora, quando eu digo não, o que significa o não? Não é talvez, quem sabe, pode ser. O não é não. Já viu que filho, principalmente na adolescência, ele fica correndo para o pai e para a mãe? Porque o sim, às vezes, do pai não é um sim. O não da mãe não é não. Se eu der uma forçadinha, ela vai falar: tá bom, vai, deixa. O não tem que ser não, e o sim tem que ser sim. Assim tem que ser a palavra do cristão, porque o verdadeiro cristão cumpre o que
promete. Amém ou não? Isso tem a ver com integridade e fidelidade. O verdadeiro cristão é conhecido por sua palavra. Sua palavra tem peso porque ele honra os seus compromissos. E com isso ele está refletindo a fidelidade de Deus. A frase do versículo que diz que eles com efeito fizeram, demonstra que eles não somente deliberaram sobre enviar ajuda, mas eles concretizaram a sua decisão. Eles cumpriram a palavra empenhada, enviando o socorro necessário aos irmãos na Judéia, através de Barnabé e Saulo. Meus irmãos, me perdoem, mas contar com alguns crentes é difícil. Quando ele diz que vai fazer e você bota um pé atrás e você fala, quem falou fulano? Dá crédito não, esquece. Fogo de palha, já ouviu isso? Começa e não termina. Ai, irmãos, que triste. Essa não deveria ser a marca do verdadeiro cristão. A sua ação, a ação desses irmãos, foi a prova da sua integridade e compromisso com o que haviam decidido fazer. Da mesma forma que nós temos um Deus que é fiel às suas promessas, e louvado e bendito seja o Senhor, que cumpre cada uma de suas promessas. Da mesma forma que o nosso Deus cumpre suas promessas, os seus seguidores, os cristãos, também são chamados a refletir esse caráter de Cristo em suas vidas. Meu irmão, não prometa. Não prometa se você não vai cumprir. Não prometa se você tem dúvidas. Não diga sim se você não está disposto a levar o sim até as últimas consequências. A Bíblia diz e te adverte sobre isso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 5, 4 e 5. E vai ser o penúltimo versículo a ser lido nessa noite. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada Deus, de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Quantos, né? E eu sempre digo isso, 31 de dezembro é o dia da mentira do crente. 31 de dezembro o crente chega e fala, ô Senhor, me perdoa, eu sei que esse ano não fui tão fiel, eu sei que eu prometi muita coisa e não cumpri, Senhor, mas a partir de 1 de janeiro vai ser diferente. Conta comigo, Senhor, não vou perder um culto de oração, não vou perder uma EBD, não vou perder uma chance de estar aqui. Pode contar comigo, o ministério que eu abracei, eu vou cumprir. Estamos terminando abril, e talvez alguns desses que prometeram em 31 de dezembro já falharam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não vota não. Não promete aquilo que você não vai cumprir. Porque quando você promete, o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai te cobrar. Então é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então a pergunta que não quer calar hoje nessa noite é a seguinte: nossas palavras são confiáveis? Quando nos comprometemos a ajudar ou servir, somos diligentes em cumprir o que prometemos? Nossa integridade em relação à nossa palavra tem refletido o caráter de Cristo em nós? A fidelidade do cristão é medida não pelas promessas que ele faz. Presta atenção. A fidelidade do cristão não é medida pelas promessas que ele faz, mas é medida pelas que ele cumpre diante de Deus e dos homens. A tua integridade, o teu caráter, ou as tuas bênçãos, ou a tua fidelidade, não é medida por aquilo que você promete. Conta comigo, conta comigo, conta comigo, estou dentro, estou dentro, estou dentro. Mas a fidelidade vai ser medida
por aquilo que você cumpriu diante de Deus e dos homens. Prometeu ser um melhor marido esse ano? Você prometeu ser uma melhor esposa? Você prometeu ser um melhor filho? Prometeu ser um melhor pai? Prometeu ser um melhor crente? Um melhor trabalhador? Cumpra. Cumpra. Eu concluo, irmãos, dizendo que, sabe, nós somos identificados fisicamente por algumas características naturais. O pastor Joel é identificado por sua altura, por sua largura, pela cor de seus cabelos, pela cor de seus olhos. E são características físicas, mas que podem ser mudadas. Tem gente que nasce loiro, daqui a pouco está com cabelo preto. Tem gente que tem o cabelo preto, daqui a pouco está loiro. Tem gente que bota uma lente de contato e o olho que era castanho se torna verde ou azul. Então, um enchimento nos lábios, fica com beicinhos, não é? Tem gente que faz de tudo. Você muda a tua característica física. Sou baixinho, bota salto, não é? E fica maior que o marido. Eu mudo as minhas características físicas. Só que tem algumas que, por mais que eu tente, eu não consigo mudar. Que é o meu DNA, a minha digital, a íris do meu olho. Teve gente vendendo íris de olho, hein? Você sabe para que eles estão usando isso? Sei nada, eu só sei que eu me pagar 500 pila e eu fui lá. Essas ninguém consegue mudar. E sabia? Tem algumas características que fazem de nós verdadeiros cristãos. E não tem como a gente mudar. E nós vimos que a primeira grande característica, trazendo agora desde o domingo passado, é que o verdadeiro cristão, ele tem que necessariamente ser um discípulo. O verdadeiro cristão é aquele que um dia ouviu a palavra, creu, mas não somente creu, se converteu. Mas o verdadeiro cristão é aquele que está disposto a permanecer firme. Ele não fica no meio do caminho. Ele não vai ficar por causa de uma palavra que o outro disse. Ah, me ofenderam, não me deram oportunidade. Saí de lá porque, todo mundo quer fazer sempre a mesma coisa, nunca me deixou fazer, saí. Não, o verdadeiro cristão é aquele que permanece com um propósito no coração. Eu estou aqui para servir a Deus em primeiro lugar. Mas o verdadeiro cristão é aquele também que, quando ouve a voz de Deus, ele não somente ouve, mas ele obedece. O verdadeiro cristão é aquele que vai amar o seu irmão, mas amar o seu irmão com amor prático. Amor que necessariamente exige ação. Esse negócio de dizer, eu te amo, e não fizer nada. Tem esposa que está esperando a prova do amor do marido até hoje. Dizer que ama é fácil, mas você tem dado provas através das ações? Você que é esposa, tem provado que ama o seu marido por ações? Você que diz que ama o teu filho, tem provado por ações? Dia 10 de maio está chegando. Ih, irmãos, é aquela ladainha. Mamãe, você é a minha flor. Chocolate para mamãe. E um dia a mamãe é aquela melação, não é? 364 dias é malhando a mãe e não respeitando e não valorizando. Cadê o amor? Cadê o amor? Estou defendendo vocês, hein, mães? Em agosto é o dia dos pais. Mas o verdadeiro cristão é aquele que sabe que a sua integridade, o seu caráter, é provado por sua palavra. O verdadeiro cristão tem palavra. Se o pastor disser sim, vai ter que ser sim. Se o pastor disser não, tem que ser não. Se você disse sim para o seu filho, é sim. Mas se você disse não, não é quem sabe, é não. Porque Deus é assim com a gente. Quando Ele diz sim, é sim. Mas quando Ele diz não, dói, mas é não.
tua palavra pode ser levada a sério. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Fecha seus olhos. E eu quero te levar agora a uma autoavaliação. Eu não quero que você olhe para o fulano, para o Beltrano, não é a esposa falando, ai, meu esposo hoje ouviu. Não é a mãe falando, está vendo meu filho, é isso que você precisava ouvir. Não, hoje eu quero te levar a essa autoavaliação, e o último versículo que eu quero ler, e você de cabeça baixa e olhos fechados vai ouvir esse versículo. Ele está aqui na 2 de Paulo aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Eu estou chamando a um autoexame. Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Que a tua, a minha, a nossa vida seja marcada por essas marcas, essas características, para que o nome de Cristo seja glorificado